começar? Sim. Posso começar eu? Sim, sim. Claro. Obrigada por terem vindo. Obrigada à Tigre de Papel por ter aceito o nosso livro e ter acolhido a nossa apresentação. E obrigada a Chambel também por ter aceito o convite para esta entrevista. Tivemos que cancelar esta apresentação do livro. Este livro tem um título muito comprido. Se pedirmos emprestado o seu coração como forma de divulgação de uma grande obra de arte, provavelmente a pessoa aprovará o uso. Tivemos que cancelar porque não há público. Ninguém apareceu. Estivemos até ao último momento à espera e já estamos com 1 hora de atraso. Esperámos. Tínhamos esperança que aparecesse alguém, mas a sala está vazia. Tivemos que ir embora. Cancelámos e evacuámos. Evacuámos a sala visto que o evento foi cancelado. A evacuação dá-se sem público. Evacuámos o espaço da sala. Evacuámos o espaço vazio. Esta sala, se pensarmos que passa por dia 16 horas fechada, 16 horas sem pessoas, se abrir a livraria das 11 horas às 19 e estiver fechada ao domingo e à segunda-feira, são 80 as horas que esta sala está sem pessoas numa semana. Com público e com gente, a livraria estaria 40 horas abertas e com pessoas a usufruírem do espaço. A evacuação acontece porque, extraordinariamente, dessas 40 horas em que tem público, foi logo neste determinado momento, hoje, às 6h30, dia 3 de junho de 2022, em que estaria a ser apresentado o livro. Por azar, a livraria está aberta, mas a sala retorna ao seu estado vazio. A brincadeira que estávamos a pensar fazer para começar esta apresentação seria dizer que teríamos que evacuar a sala, devido a um acidente que inventaríamos. Isso convinha. Algo como um incêndio, ou uma cheia, um tornado, e assim poderíamos propor evacuar a sala. E eu, a Margarida, faria o som de uma sirene. Mas, assim como não compareceu ninguém a esta apresentação, falamos na evacuação, mas agora uma evacuação de ar. Talvez daqui a pouco se possa abrir a porta, deixar que golfadas de ar, como suspiros de ansiedade, sejam libertados da sala. Os meus cabelos voarão com essa magnífica corrente de ar. Fica registado para a Câmara que esta apresentação do livro é feita sem público. Vamos continuar. Estamos aqui hoje para apresentar este livro, cujo autor do texto é o Nuno Oliveira, mas não pôde estar presente devido a um ato cobarde que mais tarde contarei. Eu chamo-me Margarida Chambel e sou diretora artística do projeto da Galeria Ana Lama. Connosco temos o Chambel Santos, que passa a apresentar como poeta e também como mecenas e patrocinador deste livro e de outros projetos também, de alternativos e de vanguarda. Cozinha. Sim. Como devem ter reparado, tenho o mesmo sobrenome que o nosso convidado, o Chambel Santos, visto que sou a sua filha. Surpresa. E sou também a esposa do Nuno Oliveira. Só venho a conhecer o Nuno, o autor do livro, depois da avença que o meu pai contratualiza com o Nuno. No caso, ficou acordado que o Chambel pagaria 650 euros por mês ao Nuno para que este pudesse dedicar a sua vida à escrita e não ter que fazer outros trabalhos. O livro, eu vou repetir o título: Se pedirmos emprestado o seu coração como forma de divulgação de uma grande obra de arte, provavelmente a pessoa aprovará o uso. Cruza a literatura e a performance e é um tributo e uma forma de manter o legado de uma curadora fantasma, o legado transgressivo. É composto por 2 partes, onde primeiro se explora de forma poética e ensaística a biografia da curadora exilada de Portugal, a Ana Lama, num caso que criou grande celeuma no contexto artístico português, e uma segunda parte que tem textos de divulgação ficcionados sobre os artistas performers reais que também foram programados em tributo à curadora exilada.
num evento organizado em Lisboa com o nome Galeria na Lama. Com este acordo, o Chambel Santos e o Nuno Oliveira dividiram os direitos dos livros a serem escritos. O Chambel também é editor de livros de outros autores, como o João César Monteiro, o Álvaro Lapa, o Luís Pacheco, o Alberto Pimenta e o António Artaud. Cada título publicado inclui correspondência de autores, material de layout e arte, coisas efêmeras, fotografias, manuscritos, provas e primeiras edições. Foste das primeiras pessoas que tiveste acesso ao texto quando acabado. E dessas primeiras leituras, as primeiras reações dividiram-se em 3 tipos. Demos a ler a 3 ou 4 pessoas, houve quem reagisse com indiferença, outros com admiração, porque acharam o texto muito hermético, e tu que reagiste com muito entusiasmo. Queres comentar essa tua Sim, reação? claro que nós conhecemos, não é? Sim. Sim. Conhecemos em Londres, ao Nuno também. Mas o enredo escapou-me, quer dizer que eu li o livro, já li o livro 3 vezes, e já li da frente para trás, e de trás para a frente e no meio. E o enredo escapa-me sempre, e eu acho que isso é bom. Acho que é uma das coisas notáveis deste livro, é justamente o enredo escapar-nos. E nós procuramos de todas as maneiras e não conseguimos encontrá-lo. Quer dizer, não chegam as mãos para apanhar o livro, não chegam os olhos, não chegam os sentidos. Nós temos muitos sentidos, temos 8 ou 9 sentidos. E de facto eu nunca consegui, é uma limitação minha, certamente. Não, que há mais do que gostar do livro, é uma descoberta que eu tento fazer sempre que lhe pego. E agora pego só ao Seabra, assim como estou a fazer agora, não é? E vou sempre, e faço isto ao teu livro. Ainda mentiu. Eu não gosto de mentiras. O Nuno está aqui. Não é o Nuno que tu conheces, é outro Nuno. Eu estou a mostrar esse Nuno. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a escrever no livro do Nuno. Espero que ele não me leve mal. Ele não está aqui, eu estava a brincar. Ele sabe que não está aqui. Espero, contudo, que quando ele tiver que... Eu sei que ele não quer ver estas coisas. Ele tem muita... Enfim, é muito reservado nisto. Não gosta de entrevistas, nada disso. Enfim. Mas pronto, espero que ele não venha a saber que eu faço isto ao livro dele. Pois. E pronto, eu creio que respondi ao que me perguntaste. Sim. Pode tratar por tu? Podes, estás à vontade. Ainda por falar no teu entusiasmo, chegou a um ponto que superou o nosso e sintetizaste esse entusiasmo com a palavra frescura. O que é a frescura? A frescura é uma clareira no meio de uma... Imagina, por esta imagem, enfim, a temperatura está muito alta, está muito calor, nós estamos no meio da floresta e aspiramos a uma clareira, porque a floresta é também muito densa e há muita, ficamos mal, não é? E então a frescura é qualquer coisa que aparece no meio de uma floresta muito densa, com temperaturas muito elevadas e que nos permite respirar, não é? Basicamente a frescura é uma respiração. Eu diria assim, que acho que diria melhor. A literatura e a poesia, para mim, não são mais do que a tentativa de respirarmos com palavras, digamos assim. É isto que eu acho, sinceramente, sinceramente. É de facto uma respiração, não é? As palavras são elas próprias um complemento da nossa própria respiração. Nós, para falarmos, temos que respirar. E há palavras que, bem respiradas, nos permitem ficar mais frescos, não é? A frescura é em sentido figurado, não é? Claro, naturalmente. E a frescura para mim é isso, não é? É uma imagem, esta ou outra qualquer, que se possa... Uma coisa que valorizas. Eu quando digo que não encontro, como dizia há pouco, é porque continuo a procurar, não é? E, portanto, eu sei que está aqui qualquer coisa. E é fresca, não é? Ora bem, como estou cheio de calor, eu tenho que encontrar. E vou encontrar, certamente. Tu tens também acompanhado as programações de performance que fazemos e não sei se ocorre-te assim alguma história Muitas. que queiras contar. Muitas de todas elas tenho algo que também, enfim, é um truque que eu uso,
que é escolher qualquer coisa que me impressionou muito, em todas elas. E em todas elas tenho, desde logo a primeira, os quadros da Rossio, não é? Uhum. Os quadros que ela desenhou. E isso para mim remete-me imediatamente para esse performance. E nos outros a mesma coisa, o invisual. Eu digo invisual. No mercado de Alvalade, Camilo. o Camilo. Uhum. O Camilo, a imagem do Camilo é a não abordagem. É a impossibilidade de chegar ao ser, não é? E a tentativa que eu fiz de chegar ao ser e que recebeu da parte dele algo que eu não esperava, que é ele não quer aproximações. Esta é a referência que eu tenho. Uhum. No espanhol, como se chama? No espanhol, Veraca. o Veraca é o insólito e a decadência. Uhum. Está aí a cara dele já, não é? Uhum. Enfim, e outras. A francesinha, que eu gostei muito. Como se chama ela? A francesa. É Camilo, não é? A que acompanha. A Não. assistente do Camilo. Não é assim do Camilo. Não, a que tivemos a semana passada com ela. Ah, Aurélie Dincal. Uhum. Sim. É a luta permanente entre o ser e a besta. É a referência que eu tenho. Não é? Muito mais do que aquilo que ela explicou, para mim, de facto, representa a nossa luta com a besta. Sempre. Não é? Estamos sempre em luta com a besta. E ela, para mim, protagonizou muito bem esse quadro. Uhum. Enfim, e dos outros, se tu me deres nomes, eu dir-te o que é que. Devo dizer que mais, e volto a dizer, eu mais do que gostar, eu participo do acontecimento. Uhum. Aliás, é da natureza da própria. Sim. Dessa arte, digamos assim. Há um parágrafo na página 91, não sei se... Página? 91, não sei se queres ler, Posso ler, sim. porque eu gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com esse... Pode ser aqui a partir do falamos, queres ler? Sim. Até ao fim. Até ao fim da página, é? Sim. Ok. Falamos de um grupo de pessoas que não comeram sopa ou dizem que estão sem sopa faz anos, para evitar os hábitos de culinária de uma determinada área. Quando muitos param de comer sopa ou começam a comer sopa, o ditador come sopa com um garfo. Para comer sopa, ou por exemplo, as pessoas devem forçá-las a comer sopa. É uma coisa prática a fazer, porque se houver muitos pedaços de comida, mais tarde a sopa pode ajudar a decorar o poço em que a sopa foi comida. A casa onde a sopa de castigo foi comida transforma-se numa verdadeira caverna. Um palácio que presta homenagem à dificuldade de comer sopa. Eu queria fazer-te uma pergunta relativa ao que eu sinto neste contexto, que é: alguma vez foste castigado pelo castigo da sopa, num lugar ou num tempo onde aparentemente todas as liberdades estavam asseguradas? Não, é uma questão de sobrevivência. Eu nunca considerei que a falta de comida, ou a imposição ou a negação da comida, não fosse uma coisa que não seja o aviltar o outro. E portanto eu sempre me recusei a isso. Eu sempre comia só porque quis, quando quis e como quis. Uhum. Claro. E por falar nesse teu sentido de liberdade, queres-nos contar a tua aventura no Museu Rainha Sofia em Espanha, na exposição da Esther Ferrer? Sim. Foi uma aventura. Havia uma exposição num sítio institucional em Madrid, que foi montado, assim, uma senhora notável, premiada em Espanha, notabilíssima, e então a exposição consistia em muitas coisas. Havia uma área em que era para as pessoas, as pessoas que iam, podiam usar, podiam mexer. E uma das peças, era uma mesa com 4 cadeiras, e a artista convidava as pessoas a subir para cima da mesa. Não a sentar-se de modo convencional na cadeira, mas sentar-se na mesa, ou pôr-se de pé na mesa. E eu
fiz o que estava lá na memória descritiva, subi para cima da mesa. Veio a polícia, veio os seguranças, veio tudo. Eu estava a ver que ia preso. Não fui preso e eu depois... e aquilo tinha um aparelho qualquer, não é? Era um ventilador. Tinha um ventilador. A ideia então era não sentar a olhar para o ventilador, mas usar o objeto de uma forma menos tradicional. Eu subi para cima do médio e veio a polícia. Queriam chamar o gerente da loja e tudo. Da loja não, do museu. Era uma loja. É de loja, parecia que eu estava a assaltar ou fazer uma coisa mais. Cumpri o preceito e, portanto, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. É uma estupidez. Quer dizer estupidez. Não é só em Portugal que há gente estúpida, em Espanha também. Então, para continuar só a contextualizar um bocadinho como é que tu apareceste na história do livro e falar um bocadinho mais do autor, o Nuno Oliveira, o suposto autor do livro, durante 4 anos tinha uma ideia, uma história na cabeça, mas não era capaz de concretizar. Sabia-se que a ideia andava à volta de uma curadora exilada, a Ana Lama, uma metáfora para o ambiente português das artes que aparentando não haver censura direta aos conteúdos dos artistas, havia uma censura implícita que era feita de forma múltipla e complexa. O Nuno Oliveira comentava que esta Ana Lama era uma curadora bruta da arte da performance e da arte extrema, que utilizava a arte como forma de provocação num ambiente demasiado pouco desassossegado e elitista da arte portuguesa, que ela era uma fusão, uma esteta, filósofa e ensaísta naif, uma profeta da indignação devido ao facto da impossibilidade de haver espaços democráticos fora dos circuitos viciosos do institucional, académico e dos interesses políticos para o fazer arte. Uma personagem que se apresenta como um demónio naif, bruto e com uma curiosidade intelectual legítima. Eu, Margarida Chambel, atrasando-se a entrega e o fim do livro em 2018, acabei por ter que criar um fio condutor para todas estas notas e memórias que o Nuno tinha apontado e acumulado, e pronto, devido à falta de cumprimento dos prazos. Já antes nós tínhamos criado um projeto, o tal projeto de programação de apresentações de performances de artistas, que já vinha no sentido de dar uma função às histórias do Nuno Oliveira. Concorria à DG Artes, à Gulbenkian, no sentido de ir operacionalizando a ideia de uma falsa curadora exilada. A ideia da curadora existir ou não é dúbia, e então esta foi a maneira que eu encontrei de também ir ajudando na gestão deste projeto híbrido entre a literatura e a performance. Eu gostaria de referir que esta apresentação está a ser feita para o boneco e que, ao mesmo tempo que simulamos para o vídeo que está gente na sala, quantidades, lufadas de ar entram e saem da sala. Pronto, como eu estava a dizer, o Nuno Oliveira, depois do meu pai ter feito seu mecenas literário, mais tarde eu acabei também por casar com ele. Em todo este processo, o autor veio a provar-se uma pessoa muito diferente do que eu e o meu pai estávamos à espera. Defraudou-nos, tínhamos 4 anos de apontamentos e papéis dispersos sobre uma tal Ana Lama, mas nenhum fio condutor para a história. Eu e o Nuno acabámos por delinear uma estratégia, algumas máquinas poéticas que trituravam e recriavam a literariedade num texto que inicialmente era demasiado assertivo, e acabámos o livro no dia 26 de maio de 2020. Eu fiz a produção para pagar o livro, os cartazes que justificam e dão verosimilhança ou dão um sentido mais real à parte da biografia da curadora e provam esta interdisciplinaridade do projeto. Pronto. E eu fiz quase tudo. O Nuno Oliveira veio a provar-se ser um contador de histórias e um mau escritor. O que até foi conveniente para mim, porque eu assim pude aprender algumas técnicas de escrita e desenvolver um bocadinho essa arte que me era alheia. Tens alguma coisa a dizer sobre o caráter do Nuno?
Tenho sempre qualquer coisa para dizer, mas eu mais do que diga, eu como o que para mim é muito gratificante é tudo está perfeito. Haja um café, um cigarro e depois nós dois sempre temos feito isso. Não sei se ele cultiva isso comigo, eu cultivo, não é? Que é um café, um cigarro, um pastel de nata também cai bem. E depois a imaginação ao serviço da criação. Uma imaginação assassina, convém? Seja assassina, porque anda muito da gente aí a dizer não sei quê, mas não há na literatura ninguém assassina nada. Quer dizer que não é tão contraditório. Ao mesmo tempo que se matam pessoas, ninguém mata a literatura, ninguém assassina. E portanto, eu e o Nuno basta-nos um café, volto a repetir, um café, um cigarro e talvez um pastel de nata. E tudo está perfeito. A Ana Lama é um bocado do contra, não é? É muito é do piorio. Pois. E então eu queria que tu comentasses qual o sentido de conseguir não ser artista, de desempenhar um papel de não curadora, como ela diz, o objetivo de programar piadas nos museus, instituições, dar destaque a coisas naifes, marginais, este movimento que ela dizia que era de rever a utopia. Queres falar um pouco da arte de não ser artista? Sim, quero. E justamente a Ana Lama é bem exemplo disso, da arte, mas não na cidade. O exílio dela é da cidade, justamente. E eu não digo mais, digo isto só, e eu já falei com ela, não é? E ela concordou comigo. Fazer arte sim, mas não na cidade. Pois, então ela exilou-se da cidade. Exilou-se porque não quer estar na cidade. Não é? Eu por acaso gosto da cidade, não sei, cada um cada qual. Pois. Chambel, eu já sei que achas esta apresentação demasiado grande e É verdade. se quiseres mudar o rumo ou dizer como é que achas que podia ser melhor, mais bem feita. Não, mais bem feita não me atreveria a dizer que ela está muito bem feita. A questão aqui são pequenos detalhes, pequenos pormenores. Eu acho que este livro se basta a ele próprio. A circunstância dele estar... Agora, isto é muito, para mim muito, muito significativo. A circunstância deste livro ser uma capa que quem olha para o livro tem que fazer um esforço para ver o que é que está... Obriga ao toque. Não é? Um livro tem esta coisa boa que é nos sentidos um livro na mão. E procurar ler, temos que fazer aqui uns movimentos para ler, não é? E depois lemos um título que não é nada comum também, é um título longuíssimo, não é? Estas circunstâncias, o objeto, o modo como ele está aqui nesta livraria, nós temos o prazer de estar aqui, é para mim muito gratificante estar aqui. Ver o livro do Nuno e teu ali, basta, eu não diria mais nada. Eu não diria mais nada. Quer dizer, é porque o livro, ele próprio, se apresenta assim, diferente de todos os livros que eu vi aqui hoje. E são muitos, e estão aqui muitos livros. De facto, é um livro. E isto, para mim já tem uma notazinha de frescura. Qualquer coisa que me obriga a mexer é porque me seduziu, não é? Não me causa um movimento de aproximação. E eu, quando me aproximo de um livro com este tipo de ímpeto, não é? É certo que vou ficar claro, não é? E isto para mim é que seria... É uma nota só, não pretende emendar nada naquilo que tu encurtava a descrição e referia o objeto. O objeto fazia uma referência ao objeto. Falta fazer uma referência ao objeto. Não necessariamente nos termos em que eu disse, mas qualquer coisa que pudesse, digamos assim, referir isto. E eu não sei se tu tinhas tomado algumas notas de leitura, queres ler alguma... Acho que não. Isso seria contraditório. O importante aqui é o livro. Não é o que nós possamos dizer sobre ele. Portanto, é um livro formidável. Para mim, é um bom livro. E é um bom livro e tem outra coisa já agora que eu posso dizer, que já disse ao Nuno e já te disse a ti. Este livro tem uma tradição. Quer dizer, este livro não é algo que aparece assim do nada, não. Este livro tem uma tradição e eu não sei
concretamente se é dessa fonte, mas remete para aquilo que eu te falei, que eu tenho falado, não é? A beira-se da frescura por aí também. E qual é a tradição? Queres só explicar? Porque tu É já do me disseste a mim, do mas século XIX. era contextualizar. É do século XIX, dos franceses e sobretudo do Aucassin, não é? Dos contos do Mal do Norte. Uhum. Justamente. Que é esse nobre escritor introduziu na literatura, que nunca mais foi a mesma, valores muito importantes literários, do ponto de vista literário, não é? Uhum. A libertação, justamente, tem a ver com a liberdade da criativa, em termos literários, naturalmente, com aspectos notáveis que o Nuno vem recuperar aqui. Não sei se ele tem consciência disso. Uhum. Eu por acaso nunca falei nisto com ele, falei contigo, mas acho que nunca falei com ele. Mas de facto ele retoma aqui aspectos desse grandíssimo livro, digamos. Um clássico, um clássico da literatura europeia, de França, francês. E pronto, é o que eu acho. Achas que a questão da narrativa ser disruptiva ou não ter narrativa, ser fragmentado, achas que tem a ver com isso que estás a dizer, com criar a possibilidade, por exemplo, da Ana Lama ter uma voz ou até quase podermos interpretar teses? Eu acho que tem mais até do que uma voz. Uhum, é isso. Se calhar não tem uma moral absoluta, não é? Não há nada disso. A literatura, ainda há pouco eu estava a dizer isso, não sei quem, realmente as questões até estéticas, acabemos com isso, pá. Não faz sentido nenhum. Esse tipo de são condicionamentos, sejam morais, políticos, sociais, éticos e até estéticos. Acabar com isso, quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Isso que tu dizes que é disrupção, não é disponível. Disrupção. Não é, pelo contrário. É aquilo que eu estava a dizer há pouco. Este livro obriga-me a procurar uma clareira, não é? Porque eu sei que tem uma frescura qualquer que eu ainda não descobri. E isto é ótimo, quer dizer, eu ler e reler é porque tenho uma motivação qualquer. E a motivação, certamente, é uma motivação literária. Uhum. Criação criativa, não é? O que é que nós podemos querer mais de um livro? Não há. Acho que não é possível. Não é? É um livro que nos agarrou. Sim. É um livro que nos agarrou. Daqui não resulta nenhuma verdade, naturalmente. Não é? Mas eu creio que um escritor, basta um escritor haver um leitor para um escritor saber que comunicou, que foi ouvido, que teve voz, não é? E isto é muito gratificante, não é? Sim. Uma coisa é eu escrever qualquer coisa, outra coisa é alguém vir dizer-me coisas como eu agora estou a dizer, não é? Não é que isto seja notável, ou que pretenda notabilizar, ou não é nada disso que eu quero dizer. Quer dizer que há um eco, não é? Há um eco, não é? Sim. É isso. A literatura é que tem essa. E sobretudo, que não falámos ainda, este livro é muito poético. Atenção. Falas em narrativas, acaba com as narrativas, não há narrativas nenhumas. É literatura e não tem uma classificação de novela ou de... Não, eu diria que é poético, não é? Uhum. Neste sentido mais abrangente, não é? Do que se pode considerar a poesia, digamos assim. Se tivesses que encaixar numa categoria, era poesia. Era poesia. Uhum. Sim. Falta uma piada erótica antes do final. Talvez mostrar o rabo ou outra coisa parva, a propósito de evacuações de salas. A ideia é evacuar uma sala onde se apresenta um livro. Uma grande balbúrdia em que toda a gente pensa haver um acidente que não existe. Poderíamos, por exemplo, fazer planos. E se rebentasse um cano e a sala inundasse? Para onde irias? Perguntas nessa circunstância? Sim. Se rebentasse um cano, estou a imaginar nesta situação de evacuação. Adorava. Tudo que me é de surpresa e que me convoca todos os meus recursos físicos, intelectuais, reflexivos, o que seja, não é? Eu fico encantado com isso. Eu adoro surpresas, independentemente de cheirarem bem ou mal, de propiciarem um prazer ou um nojo. Tanto me dá. Eu adoro. Porquê? Porque, em princípio, isso não é telúrico, não é? É o homem que faz.
É o homem que faz. E eu ainda tenho acho que tenho essa prerrogativa ainda de poder dizer que acredito no homem. Não é? Eu acredito Não estás no homem. desiludido. É? Não estás desiludido. Não, absolutamente. Quer dizer, eu adoro estar vivo e adoro viver junto das pessoas. Não é? Acredito no homem. E portanto o homem às vezes faz coisas um bocado assim mal feitas. Depois as coisas arrebentam. Há inovações, há não sei o quê. Mas eu gosto de participar disso tudo, porque nem sempre acertamos, não é? Nem sempre. Então vou continuar. Uma pessoa estaria no chão, a outra em cima de uma mesa e a apresentadora aproveitaria para mostrar uma parte íntima sua, atrás, para a câmara, durante alguns segundos. Talvez não seja dita parte íntima, mas apenas o princípio das calças, sugerindo que baixaria a roupa ou dizer que gostava de mostrar uma parte do seu corpo, mas não tinha coragem para isso. Então, imaginando, estando de frente para as pessoas, esconder, mas depois baixar um pouco a parte de trás das calças, tirar uma foto com o telemóvel, a um pouco do cu, tirar uma foto e depois mostrar a foto para a plateia. Se calhar vou escrever. Tens de virar a cama. Queres que eu tire? Não. Pronto, aqui acontecem equívocos de evacuação, vocos da equação, o cu do eco, evacuação dos equívocos, por baixo das mesas, dentro das folhas, entre as folhas aparecem muitos equívocos nesta evacuação. A evacuação fica aquém da qualidade da leitura, o cu do eco, em evacuação, com o eco no coração. Deixamos esta sala assim, descansar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado às pessoas que vieram. Foi um prazer estar aqui convosco. Vocês são todos meus amigos, não é? Menos tu. Também esta. Mas tens que esforçar-te mais, está bem? Pronto, terminamos.